Olá, seja bem-vindo à disciplina de Patrimônio, Museus e Arquivos. Aqui na tela você tem o meu nome, eu sou a professora Érica Ramos Moimas e o tema da aula de hoje é arquivos e acervos, né? Então, nessa aula nós vamos abordar questões relativas aos acervos arquivísticos, né? Quais são os tipos de arquivos que existem e qual é a importância desses arquivos para a pesquisa histórica. Então, essa disciplina, né, ela trabalha com os patrimônios, né, os patrimônios culturais, os museus, né? Quais são as funções dos museus, a importância, né, das exposições, dos objetos musealizados e também com a questão dos arquivos. Então, como podemos fazer uso dos patrimônios, dos museus e seus objetos, né, e dos arquivos para a construção da história? Como que nós devemos direcionar nosso olhar, né, para a questão patrimonial, para o patrimônio cultural? Então é necessário, né, ter um olhar crítico, um olhar reflexivo, um olhar menos ingênuo em relação à constituição do patrimônio histórico, né, dos acervos dos museus, mas também dos acervos arquivísticos. Então, são questões que a gente deve ter em mente, né, quando nós estudamos patrimônio, museus e arquivos. Ou seja, né, como podemos fazer uso desses objetos ou desses espaços para a construção de conhecimento e quais questões nós devemos levar em consideração, né? Como que o patrimônio, os objetos musealizados, os acervos arquivísticos, né, eles são representativos de uma determinada memória, de uma determinada identidade, o que está por trás aí, né, do processo de patrimonialização, do processo de musealização, né, por trás das exposições dos museus, o que está por trás da constituição dos arquivos. Então, são questões que nós devemos levar em consideração. Então, vamos contextualizar o conteúdo dessa aula. Aqui na tela nós temos o que são arquivos e quais são suas características, né? Quais são as características dos arquivos, né? Como que esses arquivos são constituídos, quais os tipos de arquivos, quais são as funções deles, né? Como seus acervos se constituem, também é uma questão que a gente deve pensar. Será que todos os arquivos têm o mesmo tipo de acervo, né? O que há por trás da constituição de um acervo arquivístico? Qual a importância dos arquivos e dos acervos para a produção do conhecimento histórico? Como que o historiador, ele pode, então, acessar os acervos, né, dos arquivos para pesquisar, para buscar informações, né, para usar esses documentos como documentos históricos que podem ser problematizados e que trazem informações, né, que podem trazer informações sobre determinados fenômenos sociais, né, sobre determinados sujeitos históricos, sobre questões econômicas e políticas, né? Então, nós podemos acessar nos acervos arquivísticos, né, diferentes informações. Isso vai depender do tipo de arquivo, né, e do tipo de acervo que esse arquivo possui, tá? E é claro que o profissional da área de história, ao trabalhar com os arquivos, ele também deve se preocupar em ter uma metodologia adequada. Afinal, ele só terá êxito em seu trabalho se ele fizer uso de uma metodologia adequada, se ele souber pesquisar no arquivo correto ou nos arquivos corretos, né, naqueles documentos que realmente poderão lhe trazer algumas informações e se ele souber também interrogar esses documentos, né? Então, essa é uma questão muito importante que a gente deve pensar. Arquivos e sua importância para a história. Então, né,
os arquivos, a gente tem que entender a definição de arquivo, né? É importante saber o que significa um arquivo, né? Qual a diferença entre um arquivo público e um arquivo privado. Mas também devemos considerar a sua importância para a história, né? Para a pesquisa histórica, para a construção de conhecimento. Então, aqui nessa primeira tela, eu tenho o arquivo compõe-se da reunião de documentos acumulados naturalmente pela instituição produtora e recebedora dos mesmos. É um local responsável pela custódia, pelo processamento técnico e pelo acesso a fundos documentais. Então, os arquivos, eles não são constituídos pela compra de documentos, pela doação de documentos, né? Os documentos dos arquivos, geralmente eles são oriundos, né, das atividades que desenvolvidas por determinado órgão, como por exemplo, né, o arquivo do Poder Judiciário, né? Então, os documentos que ali estão dizem respeito ao Judiciário. O arquivo do Poder Executivo, os documentos que ali estão dizem respeito ao Executivo. Um arquivo eclesiástico, né? Os documentos que ali estão podem dizer respeito, né, a uma determinada arquidiocese, tá? Então, esses documentos, eles são produzidos ali na atividade diária, na atividade cotidiana daquele setor, daquele órgão responsável, ok? E o arquivo, ele tem como função, então, né, as principais atribuições de um arquivo, ele produz o documento, mas ele guarda esse documento, ele preserva e também disponibiliza, né, para o acesso. Então, principalmente os arquivos públicos, né, eles têm como função disponibilizar esses documentos para que as pessoas que têm interesse em consultá-los, né, para que essas pessoas possam consultá-los. Por isso que é necessária uma política de arquivos, né, para que esses arquivos eles estejam organizados, né, as informações ali estejam sistematizadas para, né, uma consulta quando necessário. Na próxima tela, nós temos aqui as concepções de arquivo e pesquisa histórica. Como que isso ocorria? No século XIX, né? Então, na época da consolidação do Estado Nacional, os arquivos cumprem o papel de salvaguarda de documentos. Então, nós vamos ver aqui que os arquivos, eles vão fazer referência à memória, eles vão guardar aqueles documentos, né, que dizem respeito à nação, que dizem respeito ao Estado, que dizem respeito a uma determinada memória. Então, nós vamos estar em um momento aí, né, no século XIX, em que o documento escrito, ele tinha grande valor, né, e geralmente os arquivos, eles tinham como finalidade guardar, eles eram depósitos desses documentos escritos que, né, eram prova da verdade. Então, os historiadores, eles consultavam esses arquivos para, né, consultar as informações ali contidas nos diversos documentos, porque eles entendiam, né, que ali havia uma verdade a respeito de determinado fato, ou verdades, né, a respeito de diferentes fatos. Na mesma tela, nós vamos ter aqui arquivos de serviços estatais ganham, então, a conotação de arquivos públicos, tá? Então, só no século XIX que a gente vai perceber aí que aqueles arquivos de serviços do Estado, onde o Estado depositava, né, os seus documentos administrativos, eles ganham a conotação de arquivos públicos, né? Ou seja, as pessoas, elas conseguem, né, aos poucos ter acesso a esses arquivos, ok? E no século XIX ainda, a gente vê aqui a escola metódica,
tá? Com essa concepção de documento escrito fundamentando o discurso historiográfico. Então, no século XIX, os arquivos eles eram compostos, sobretudo, por documentos escritos, e esses documentos escritos, eles se remetiam, na maioria das vezes, à memória de uma sociedade, à memória de uma nação, né? Ou seja, tinha como finalidade consolidar o sentimento nacional, a identidade nacional. E os historiadores, né, os pesquisadores, eles tomavam esses documentos como uma forma, né, de ter acesso a determinados fatos passados. E esses documentos, eles não eram questionados, né, eles não eram refutados, porque entendia-se que as informações ali contidas, elas eram verdadeiras. Na próxima tela, nós vamos ver aqui uma mudança no século XX, tá? Porque nós vamos ter a escola dos análises, né? Em que Mark Bloch, Lucien Febvre, eles vão ampliar o conceito de documento. Então, aqui não é mais apenas o documento escrito que os historiadores vão valorizar, tá? Então, outros documentos, eles são valorizados, como eu coloquei aqui a fotografia e a literatura, né? Então, diferentes fontes documentais passam a ter valor para o profissional da área de história e eles vão perceber que há uma possibilidade de interrogar essas fontes, de problematizar essas fontes e extrair delas as informações a respeito, né, do fenômeno, do evento histórico que estão estudando. Nesse contexto aí do século XX, né, nós vamos perceber o que então? Que os arquivos, eles não são instituições neutras, né? Então, os historiadores, os pesquisadores, eles não vão ver mais o arquivo como instituição neutra, que tem documentos escritos que, né, trazem a verdade sobre determinados fenômenos sociais. Eles vão entender o arquivo como uma instituição que possui documentos, né, então que revela e guarda informações, que omite e silencia. Por quê? Eles vão chegar à conclusão, né, que os documentos que estão naqueles arquivos, eles também podem ter sido selecionados, né? Eles passaram por uma seleção, né? Existem, provavelmente, as situações em que os documentos foram eliminados, né? Então, nós podemos considerar aí que os arquivos, eles não são neutros, né? Eles selecionam também aqueles documentos que vão fazer parte de seus acervos. Então, os historiadores, eles passaram a ter uma visão mais crítica em relação aos acervos dos arquivos, né? Eles começaram também a problematizar os documentos que estavam ali arquivados, né? Buscando, então, confrontá-los com outros tipos de documentos para verificar, então, se realmente aquelas informações eram reais e realmente poderia ajudar na construção ali do conhecimento histórico. Arquivos públicos e arquivos privados no Brasil. Como se constituem os arquivos no Brasil, né? Quando que os arquivos eles começam a se formar no Brasil? Qual era a função desses arquivos? Então, aqui na próxima tela, nós temos os arquivos públicos, eles vão surgir no contexto do Brasil colonial, do período colonial. E naquela época não existia a noção de arquivo público, mas sim de arquivos de serviços, tá? Então, os documentos, eles se acumulavam em arquivos privados. E esses arquivos privados, eles estavam localizados na metrópole, eles estavam localizados em Portugal. E havia os arquivos de caráter governamental, né, aqui no Brasil colonial. Esses arquivos, eles eram verdadeiros depósitos, né, de documentos, de papéis relacionados à administração do reino, tá? E quem procurava esses arquivos, geralmente, eram pessoas que iam em busca de alguma informação ou de algum papel, algum documento, né, relacionado à função que ela praticava, tá? Então, não havia essa noção de arquivo público, né? Era arquivo de serviço. Na mesma tela, nós temos aqui, no século XIX,
20, né, nós vamos ter aí a criação do Arquivo Público do Império, que depois vai ser chamado de Arquivo Nacional na década de 1930, localizado no Rio de Janeiro, tá? Então, o Arquivo Nacional, ele também vai ter uma função muito específica, né? Ele vai reunir aqueles documentos relacionados à nação, relacionados ao Estado, com a finalidade de consolidar também uma memória. Então, assim como, né, na década de 1930, o patrimônio né, os bens materiais que foram patrimonializados, eles, né, o governo tinha como objetivo fazer que aquele patrimônio cultural fosse representativo, né, de um Estado nacional, das origens da nação, de uma identidade nacional. Os arquivos, né, esse primeiro arquivo criado no Brasil e que na década de 1930, né, recebeu o nome de Arquivo Nacional, esse arquivo ele também tem como função reunir documentos, né, relacionados à formação da nação, relacionados à formação do Estado, né, e que viesse, então, legitimar uma memória nacional. Então, tem toda uma intenção por trás da organização desse arquivo, assim como havia uma intenção, né, por trás aí do processo de patrimonialização de bens culturais, né, de natureza material, lá na década de 1930. Na próxima tela, nós temos aqui a lei número 8.159 de 1991. Essa lei, ela dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, ok? Então, olha só o que ela coloca. Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Então, são conjuntos de documentos elaborados no decorrer da atividade de um desses órgãos, né? Conforme esses órgãos exercem suas funções, eles produzem documentos. Esses documentos, né, revelam o tipo de atividade exercida por esses órgãos, né? E também traz informações importantes aí, né, em relação às questões tratadas por esses diferentes órgãos, ok? Voltando na mesma tela, nós temos aqui, ó, os documentos dos arquivos públicos pode ser classificada como, né? Então, como que essa documentação é classificada? Primeiro, nós temos o arquivo corrente. O arquivo corrente é aquele arquivo que está em uso, né? Então, você vai num cartório, você precisa de um documento, né? E o funcionário ali, a pessoa, ela vai lá no fundo, ela pega o documento para você rapidinho, por quê? Né? Ele está de fácil acesso, né? Ele faz parte do arquivo corrente, porque as pessoas, né, geralmente procuram esse tipo de documento, então ele ainda não passou para um outro lugar, né? Ele fica ali porque ele precisa, ele está sendo consultado, né, com uma certa frequência. Daí na mesma tela nós temos aqui o arquivo intermediário, tá? Esse arquivo intermediário, ele não é utilizado com muita frequência como arquivo corrente, né? E muitas vezes, quando os documentos estão nesse arquivo intermediário, os especialistas, os profissionais que tratam desse arquivo, eles acabam selecionando aqueles documentos que realmente não vai ser mais consultado, né? Eles acabam sendo descartados. E aqueles documentos que pode ainda ser consultado ou que tenha uma utilidade para o historiador, né, para que futuramente um profissional da área de história possa vir a procurar esse documento porque ele tem um valor histórico, então esse documento ele continua sendo preservado,
tá? Então, aí nesse arquivo intermediário, há uma seleção também desses documentos e muitas vezes alguns passam a ser descartados enquanto outros, né, os profissionais entendem que eles devem permanecer ali, né, e de forma alguma jamais ser descartado, mesmo sabendo que ninguém vai procurar ele tão já para consultar, porque eles sabem que tem um valor histórico e futuramente um historiador ou profissional de outra área, né, pode procurar esse documento para consulta. E na mesma tela nós temos ainda o arquivo permanente, tá? Esses arquivos, eles são compostos por documentos que perderam sua função administrativa. Então, aquele órgão que produziu, que gerou esse documento, ele jamais vai, né, voltar a procurar esse documento. Então, né, se torna em um arquivo permanente em que muitas vezes quem vai acessar, né, são profissionais para realizar pesquisa, né? Então, diferentes profissionais podem acessar esses arquivos para realizar pesquisas. Então, um economista, né, que está desenvolvendo uma pesquisa de doutorado, ele pode procurar um arquivo permanente para, né, buscar alguma informação ali em relação à economia da região que ele está pesquisando, né, lá na década de 1950. Um historiador, ele pode buscar um arquivo permanente, né, para ter informações sobre a quantidade de imigrantes que chegaram no Brasil no século XIX, né? Então, esses documentos que estão no arquivo permanente, geralmente, eles são muito procurados, né, por profissionais de diferentes áreas, não apenas por historiadores, porque eles têm informações importantes, né, que auxiliam na compreensão de determinados fenômenos, aspectos econômicos, culturais e políticos de uma sociedade. Arquivos privados, né? Os arquivos privados, eles também aí são respaldados pela Lei 8.159 de 91, né, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, e consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades. Tá? Então, a característica principal desse tipo de arquivo é que ele vai ser constituído por uma pessoa, por uma família, por uma instituição, né? Por isso é conhecido como arquivo privado. Geralmente, né, aqui no Brasil, ele fica em segundo plano. As pessoas, né, quando comparam o arquivo privado com o arquivo público, é como se o arquivo privado não tivesse muita importância, porque é difícil acessar o arquivo privado, tá? Mas, muitas vezes, os responsáveis por esses arquivos privados acabam doando, né, os documentos, né, o que há ali naquele arquivo para para arquivos públicos ou para centros de documentação, né, para que eles possam ser tratados, preservados e expostos. Na mesma tela, nós temos aqui, são de interesse social e público, né? Por que são de interesse social e público? Porque são importantes para a história brasileira, tá? E inexiste procedimentos para conservação, tá? Então, são poucas as ações voltadas para a conservação dos arquivos privados, né? Praticamente não existe uma política de preservação de arquivos privados. Geralmente, né, o acervo desses arquivos, eles passam a ser preservados quando, né, eles são doados ou vendidos para um centro de documentação ou para uma outra instituição, para um arquivo público, ok? Documentação arquivística e pesquisa histórica, né? Então, como que o historiador, ele pode, né, trabalhar com a documentação arquivística? Em que medida a documentação arquivística, ela contribui para o desenvolvimento de pesquisas históricas sobre diferentes temáticas? Então, aqui na próxima tela, nós temos a importância da documentação arquivística. Um documento de arquivo pode ser entendido como testemunho da organização e funcionamento da instituição a qual pertence. Então, né, se um historiador, ele vai fazer uma pesquisa, né, num arquivo eclesiástico, ele, né, vai perceber que aqueles
documentos, eles revelam também, muitas vezes, sobre a organização daquela arquidiocese. Se vai fazer uma pesquisa, né, num arquivo legislativo, né, que tem ali documentos produzidos pelo Poder Legislativo, então ele vai perceber que, além das informações que ele procura naqueles documentos, aqueles documentos expressam também como que aquele órgão, né, como que o Poder Legislativo se organiza e desenvolve suas funções. Na mesma tela, o documento pode fornecer informações sobre pessoas, coisas ou fenômenos, né? Então, não significa que um único documento forneça, né, tantas informações, mas, né, um conjunto de documentos, né, de um determinado arquivo público, ele pode fornecer, né, um conjunto de informações importantes aí sobre o aspecto, sobre aquilo, né, que o profissional que está fazendo a pesquisa está procurando, está estudando, está analisando, tá? E na mesma tela nós temos aqui, possibilitam reflexões sobre acontecimentos que remetem a contextos específicos. E nós temos aqui 2 exemplos. O primeiro deles são os autos de querela. O que são os autos de querela? São queixas, denúncias apresentadas em juízo, né? Geralmente lá no século XVIII, século XIX, tá? Então, são documentos do Poder Judiciário. Então, lá no Ceará, nós temos o Arquivo Público do Estado do Ceará, que contém autos de querela. Não é só no Ceará, tá? Que a gente encontra esses autos. Eu peguei um exemplo aqui para que você compreenda, tá? Se nós analisarmos os autos de querela que estão lá no Arquivo Público do Estado do Ceará, nós vamos obter informações referentes às queixas que ocorriam na região do Ceará nos séculos 18 e 19. Que tipo de queixa? Roubo, assassinato, adultério, etc. Tá? Então, quando nós fazemos um estudo sobre uma documentação arquivística desse tipo, nós conseguimos compreender, inclusive, a relação que a sociedade naquela época tinha com a justiça, né? Como que os diferentes grupos sociais, as pessoas daquela sociedade, daquela região, elas tinham acesso à justiça e como que elas eram tratadas pela justiça, né? Quais eram as principais queixas que existiam naquela época, os principais crimes, né? Será que analisando os autos de querela, eu consigo identificar se as mulheres, por exemplo, naquela época, elas eram vítimas, né, de feminicídio? Então, são questões que podem ser analisadas, tá? A partir de um conjunto aí, de uma documentação arquivística. Então, existem várias possibilidades, várias questões que podem ser analisadas, né, a partir dos autos de querela, né? Então, isso vai ao encontro também do objeto, do objetivo da pesquisa do profissional. Na próxima tela, temos um outro exemplo aqui, que são documentos acerca dos processos migratórios. Então eu quero fazer uma pesquisa sobre os processos migratórios, sobre os imigrantes que chegaram no Brasil, principalmente no decorrer do século XIX, né? Vários arquivos poderão ter um conjunto de documentação aí, que quando analisadas tragam informações, né, sobre esse tema. Um desses arquivos é o Arquivo Nacional. Então, contém conjuntos documentais do século XIX, como os provenientes da Inspetoria Geral de Terras e Colonização e da Polícia da Corte, tá? Então, eu posso analisar ofícios, eu posso identificar a quantidade de imigrantes que entrou no Brasil no decorrer do século XIX, para quais regiões esses imigrantes eles foram direcionados, tá? Então, são várias informações que eu posso analisar
por meio dos documentos, né, que estão aqui no Arquivo Nacional. Então, o Arquivo Nacional tem vários portais, nós podemos acessar pelo site, né, e há vários portais, e um dos portais é o MAPA, né, é conhecido como MAPA, que é a Memória da Administração Pública Brasileira. Então, quando a gente acessa esse portal denominado MAPA, nós conseguimos ter acesso a vários documentos digitalizados a respeito da questão dos processos migratórios, né? Então, muitas vezes a pessoa se questiona, nossa, mas é tão complicado, né? Na minha região não tem um arquivo público, né, tão organizado, com tantas informações, com informações a respeito do tema que eu estou pesquisando, mas há a possibilidade de acessar uma parte dos documentos, né, que estão disponíveis de forma digitalizada, ok? Bom, dando continuidade, então. Vamos, então, para a resolução de uma situação-problema. Arquivos privados e produção de conhecimento histórico, tá? Então, o que é essa situação-problema nos traz a respeito de arquivos privados? Então, aqui na próxima tela, nós temos a apresentação da situação-problema. O arquivo pessoal do ex-governador de Minas Gerais, Israel Pinheiro da Silva, foi doado para o Arquivo Público Mineiro. Olha, como eu comentei, né, geralmente, né, os arquivos privados, eles são doados ou vendidos para uma outra instituição. Qual a importância da doação de um arquivo privado para um arquivo público? Como esse material pode ser fonte de pesquisa para o historiador, né? Então, tem duas questões aí. Doar um arquivo privado para um arquivo público em um país que não há uma política de preservação dos arquivos privados é muito interessante, porque no arquivo público, né, esses documentos oriundos aí de um arquivo privado passam a ser preservados, né? Ali no arquivo público tem os profissionais, os técnicos especializados no trato com esses documentos, né? Eles são organizados de uma forma determinada, de acordo com determinados procedimentos, tá? E então garante a preservação, mas também a exposição, né? Ou melhor, o acesso a esses documentos, né, pelo público, tá? E tem a outra questão aqui, que é como, né, esse material pode ser fonte, então, de pesquisa. Então, na próxima tela, nós temos aqui a problematização. O arquivo pessoal, né, de Israel Pinheiro da Silva é composto por correspondências, fotografias, documentos cartográficos, recortes de jornais e homenagens. Tudo isso se torna fonte de pesquisa, né? Então, mediante uma metodologia própria, né, uma metodologia própria do historiador, do trabalho do historiador, todos esses materiais podem ser convertidos, então, em fonte de pesquisa. Por quê? Né, eu posso analisar, problematizar e extrair as informações que estão nesses materiais, né? E por meio dessas informações eu posso compreender melhor, então, tanto as atividades, né, desenvolvidas pelo ex-governador, como também, né, outras questões importantes aí referentes à sua vida pessoal. Na mesma tela, nós temos, no arquivo público, os documentos são salvaguardados, ou seja, passa por uma política de proteção, de preservação, e também disponibilizados para o público. A documentação pode revelar a diversidade de situações em que se acumula e produz tais documentos, bem como as situações cotidianas da vida pública. É importante que o historiador perceba os limites dos arquivos privados, ou seja, se de um lado esses arquivos, né, eles são constituem fontes importantes de pesquisa, né, os materiais desses arquivos podem ser, né, trabalhados e tratados pelo historiador, e muitas vezes as informações que há, né, nesses arquivos privados, muitas vezes nós não encontramos, né, em outro lugar, né, em um arquivo público ou em um outro lugar. Então, esses arquivos, eles são muito importantes. Contudo, há limitações,
né? Então, por exemplo, que tipo de documento que está faltando naquele arquivo, né? Por que, né, em determinado ano, não há nenhuma foto em relação às obras produzidas ali pelo ex-governador, né? Por que no arquivo dele está faltando esse tipo de informação? Por que ele reuniu tantos documentos em relação a uma questão, né, da administração dele ali em Minas Gerais, e não reuniu nenhum documento, não há nenhum documento sobre outra situação, né? Tem tantos documentos sobre obras públicas, mas não tem, né, nenhum documento sobre outra situação. Então, são questões, né, que muitas vezes se apresentam como limite, aí são limítrofes para, né, o trabalho com os arquivos privados. Contudo, né, eles são importantes porque os materiais que estão ali, né, e são diversos, né, nós temos cartas, nós temos jornais, nós temos fotografias, mapas, eles revelam muito sobre a atividade desenvolvida por aquela pessoa. No caso do arquivo do ex-governador, né, quando os historiadores, os pesquisadores começaram a trabalhar com aqueles materiais, eles concluíram, né, que aqueles materiais diziam respeito principalmente à administração dele, lá em Minas, né, sobre as obras públicas, sobre os investimentos, sobre os valores, né, então traziam principalmente informações sobre a sua administração. Qual é o papel dos arquivos na constituição do conhecimento histórico? Então, nós temos uma questão aqui importante, né? E você tem alguns minutinhos aí para refletir sobre essa questão e eu já retorno para comentar com você. Bom, então qual é o papel dos arquivos na constituição, né, na construção do conhecimento histórico? Os arquivos, né, eles têm um papel muito importante, porque os seus acervos trazem informações referentes a diferentes aspectos da sociedade. E nós devemos levar em consideração também, né, que há diferentes tipos de arquivos.
Há o arquivo público e o arquivo privado, né? Mas nós temos os arquivos dos cartórios, o arquivo eclesiástico, né? Arquivo do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo. Nós temos arquivos que nós podemos acessar, né? Por meio de sites, por meio dos portais, né? Nós temos também arquivos como acervos audiovisuais, nós temos arquivos, né, de história oral, compostos por entrevistas e depoimentos, né? Então, é muito importante que, né, o profissional da área de história leve em consideração essa diversidade, essa variedade de arquivos, né, e tenha em mente que é possível construir conhecimento em relação a determinado aspecto, né, que está pesquisando a partir da pesquisa em arquivos. Contudo, né, é necessário identificar o arquivo que possui esses documentos, esse acervo, né, que tem as informações que eu desejo, né, para poder acessar, então, esses documentos e trabalhar com eles. Acervos de história oral e acervos audiovisuais. Então, há diferentes, né, arquivos e nós temos aqueles que são compostos por acervos de história oral e acervos audiovisuais. Então, vamos entender aqui na próxima tela, né, sobre os acervos de documentos de história oral. A história oral consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram ou testemunharam acontecimentos, tá? Então, é uma metodologia, né, em que por meio de entrevistas, o pesquisador, ele coleta, então, informações a respeito, né, de determinado aspecto. Essa metodologia, a história oral, ela se tornou muito recorrente a partir dos anos de 1960, né, quando vários historiadores, vários pesquisadores, eles começaram a compreender que era possível também produzir uma história a partir, né, de entrevistas com aquelas pessoas que não produziam outros tipos de materiais a respeito de suas vivências, a respeito de suas experiências, né? Então, grupos sociais que não deixavam nada escrito, que não tinham fotografias, né, não tinham outros materiais representativos aí da sua sociedade, essas pessoas elas poderiam fornecer informações por meio de entrevistas. Aqui no Brasil, a metodologia da história oral, ela vai se consolidar a partir da década de 1970, né? Então, grupos, pessoas até então marginalizadas, que muitas vezes, né, elas não eram procuradas para dar informações em relação a determinados fenômenos, determinados acontecimentos, né, elas passam a ser procuradas para serem entrevistadas, para darem depoimentos a respeito de determinados eventos históricos, a respeito de determinadas situações que aconteciam ali, que elas haviam testemunhado, né, que elas poderiam, então, contar, falar por meio de entrevistas, tá? Bom, a partir daí, então, né, vão se constituir o primeiro acervo, né, os primeiros acervos com entrevistas, né, com história oral. Principalmente o acervo do CPDOC, né, que é um dos acervos mais antigos de história oral. Hoje o CPDOC ele tem cerca de 1000 entrevistas, né? Dando continuidade aqui na próxima tela, nós temos então 2 exemplos aí sobre acervos de materiais aí provenientes da história oral. Nós temos, como eu citei, né, o do CPDOC, que é o acervo de entrevistas do Programa de História Oral, do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea, né, CPDOC. E um exemplo, né, de entrevistas aí, nós temos ali entrevistas sobre esse tema, 1964 e o regime militar, tá? Então, quando você acessa lá o portal do CPDOC, tem os acervos, né? Tem um guia lá com o nome de acervos e tem um acervo sobre história oral e entrevistas. Então,
tem vários temas, né? Diferentes temas. E um desses temas é 1964 e o regime militar. E ali nós conseguimos, então, né, ter acesso às entrevistas concedidas por algumas pessoas que vivenciaram, né, o golpe militar, a implantação da ditadura militar no Brasil, tá? Se eu não me engano, são umas 5 ou 6 entrevistas que está aqui nessa parte, tá? Essas entrevistas, elas estão disponibilizadas, muitas vezes transcritas, né? Então, nós podemos ter acesso ali às perguntas que foram feitas e às respostas dadas pelo entrevistado. Então, por meio, né, do trabalho com essas entrevistas, eu posso entender, então, a percepção de algumas pessoas em relação, né, ao golpe militar, ao governo militar ali na década de 1960, tá? É um exemplo, porque se você acessar o portal, né, do CPDOC, você vai ver que tem um acervo, assim, bem significativo em relação à história oral, em relação a entrevistas e depoimentos, né? E você consegue ter acesso a esse material, né, pela internet, você não precisa ir lá pessoalmente, né, para acessar e para conhecer pelo menos uma parte desse material. Um outro exemplo que está aqui na mesma tela é o acervo de história oral do Laboratório de História Oral e Imagem, né, o LABOI, da Universidade Federal Fluminense. Bom, aqui é bem interessante, né, porque aqui é um exemplo, Memórias do Cativeiro, tá? É um projeto que foi desenvolvido, né? Então, eles têm várias linhas de pesquisa, eles pesquisam sobre vários temas e, né, nós temos a linha de pesquisa em Memórias, África e Escravidão, e nessa linha de pesquisa tem vários projetos, e um dos projetos é conhecido como Memórias do Cativeiro. E em Memórias do Cativeiro, eles fazem entrevistas, né, com negros, camponeses, né, que vivem na região de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Eles trabalham na lavoura, né, nas regiões onde existiam, né, as plantações de café, tá? Então, eles desenvolvem entrevistas, há várias entrevistas, né, com essas pessoas. Mas é interessante porque há vários projetos, né, com enfoques diferentes, e esses projetos, eles trabalham com entrevistas, né? Eles entrevistam as pessoas, os sujeitos históricos ali, e por meio dessas entrevistas eles conseguem as informações necessárias para o projeto, né, para entender sobre a temática que o projeto está estudando, que o projeto está desenvolvendo. Também pode ser acessado, tá? De forma online, então você consegue, só você digitar lá, né, acervo de história oral, o LABOI, que você consegue encontrar, então, esse material e acessar essas entrevistas. Então, você consegue ter uma compreensão do que é a história oral e como se formam, como se constituem os acervos, né, de entrevistas e de depoimentos. E como esses acervos, eles podem ser utilizados não só pelo profissional de história, mas por profissionais de outras áreas também, dependendo do tema, né, que se quer conhecer, que se quer estudar, ok? Dando continuidade aqui, nós temos os acervos de documentos audiovisuais, que eles podem ser compostos por cinema, músicas e programas televisivos. Então, esses acervos, eles chegam até nós muitas vezes, né, claro, pelos meios de comunicação, tá? E eles têm uma importância muito grande, principalmente para os historiadores que fazem estudos relacionados ao século XX, né? Então, temáticas relacionadas ao século XX, elas podem ser estudadas por meio desses acervos. Os acervos audiovisuais também, eles têm uma potência ilustrativa muito grande, né? O que acaba chamando muito a atenção. Voltando na mesma tela, nós temos possuem caráter documental e podem ser problematizados. Então, até mesmo uma novela, né? Eu posso problematizar,
né? Então, se é uma novela que trata de uma temática referente ao Brasil Império, eu posso problematizar, né? Eu posso buscar informações ali naquele conteúdo em relação ao Brasil Império. Claro que eu tenho que ter um olhar crítico e criterioso, né? Então, quando se trabalha com acervos audiovisuais, eu preciso levar em consideração, né, o contexto em que ele foi produzido, né? Qual foi a intenção, né? E o contexto que ele representa. Né? Ele foi produzido agora, no século XXI, mas ele está representando o século XIX. Tá? Então, são questões que eu preciso levar em consideração, né? As intenções que tem por trás desse documento audiovisual, né? Então, é necessário problematizar, né, e verificar se realmente ele responde às minhas indagações em relação ao tema, né, que eu estou pesquisando, que eu estou estudando. Voltando aqui na mesma tela, nós temos aqui o material mais preservado é o referente ao cinema nacional, que está na Cinemateca Brasileira e Cinemateca do Museu de Arte do Rio de Janeiro, né? Que foram criadas ali em meados do século XX. Então, não há uma política eficaz, né, para a preservação desses materiais audiovisuais. Geralmente, eles fazem parte de arquivos privados, né? Ou estão sob a guarda, sob a proteção de uma determinada instituição, ok? Centros de documentação. O que é um centro de documentação, né? Qual é a diferença entre o centro de documentação e os arquivos e um arquivo público, né? Então, vamos entender aqui quais são essas diferenças e qual a função também dos centros de documentação. Então, uma instituição ou serviço responsável pela centralização de documentos e disseminação de informações, tá? Então, a gente fala que um centro de documentação, ele tem uma função muito semelhante a um arquivo permanente, né? Porque os documentos que estão ali são documentos de valor histórico, que geralmente vão ser procurados, tanto pelo historiador ou por outros profissionais, para a realização da pesquisa. Então, ele tem como objetivo não só guardar, proteger esses documentos, né, mas organizá-los e também compartilhar com o público, né, ou seja, né, tem como função também estar aberto para o público, tá? Contudo, é necessário levar em consideração que os centros de documentação, né, os documentos que ali estão, eles não são oriundos das atividades desenvolvidas por um determinado órgão, tá? Geralmente, os documentos que ali estão, eles foram doados, ou teve uma permuta, ou eles foram comprados. E, geralmente, os centros de documentação, eles são organizados em relação a um tema, né? Então, há centros de documentação que são especializados em estudar determinado tema. Então, eles reúnem uma documentação variada, né, que não é composta apenas por documentos escritos, muitas vezes há fotos, né, há documentos audiovisuais, né, há outros tipos de documentos que podem ser utilizados para, né, tratar daquele tema em que o centro de documentação faz referência ou é especializado. Na próxima tela, nós temos aqui como surgem os centros de documentação. Na década de 1960, há interesse na história mais recente do Brasil. E as instituições arquivísticas, elas apresentavam limites. Da década de 1960, 1970, nós vamos perceber que muitos pesquisadores estrangeiros, eles vêm até o Brasil para desenvolver pesquisas. Eles tinham interesse, né, tanto na história contemporânea do Brasil, né, do século XX, mas também interesse em fatos, em fenômenos que estavam acontecendo na América Latina naquele período. E esses pesquisadores estrangeiros, eles vão começar a ter
uma certa dificuldade para pesquisar nos arquivos públicos aqui no Brasil, né? Eles percebiam que havia uma falta, a ausência de uma política, né, de administração daqueles arquivos. Então, eles começam a perceber, né, o quanto era complicado desenvolver pesquisa no Brasil, acessar esses documentos, né, e obter essas informações. Então, né, os historiadores brasileiros, eles também sofriam essas consequências. Tá? Voltando aqui na mesma tela, a gente tem, a partir de 1970, surgem os centros de documentação, com o objetivo de preservar os documentos contemporâneos, principalmente os privados. Porque até então, né, centros de documentação em arquivos, né, os museus, eles preservavam, principalmente, reuniam, né, objetos, documentos e preservavam, principalmente aqueles que diziam respeito ao Brasil Colônia e Império, né? Então, faltava um local para reunir, né, organizar, preservar, disponibilizar para o público uma documentação referente aos mais variados aspectos do Brasil contemporâneo. Então, os centros de documentação, eles vão surgir com esse intuito, né? E os documentos privados, né, eles começam a ser reunidos, vai ser formada uma comissão histórica. Essa comissão histórica, ela vai buscar por documentos, né, que muitas vezes estavam, né, pertenciam a uma família ou a alguém, ou uma instituição específica, mas que estavam em diferentes regiões do Brasil. Então, essa comissão histórica, ela começa a reunir esses documentos para fazer parte, então, dos primeiros centros de documentação. Na próxima tela, nós vemos aqui que um outro objetivo era sistematizar as informações na área de ciências sociais, tornando-as acessíveis ao pesquisador, né? Então, esses centros de documentação, eles eles tinham como objetivo reunir documentos relacionados à história contemporânea do Brasil, né, num primeiro momento, mas claro que depois expandiu, né, esse trabalho e passaram a reunir documentos também de outras épocas, né, mas elas deveriam ser organizadas de tal forma que se tornassem acessíveis ao pesquisador. Então, era uma forma de facilitar o trabalho do pesquisador, tá? E deveriam preservar, organizar e divulgar os acervos históricos, tá? Então, nós vemos aí que em alguns aspectos, os centros de documentação, eles vão, né, se assemelhar aos arquivos, né? Por quê? Porque reúne, organiza, né, e disponibiliza esse material também para o público, tá? Contudo, né, o centro de documentação, ele adquire esses materiais, né? Ele compra, ele faz uma permuta, né? Ele recebe doações e geralmente ele é especializado em uma determinada temática, em um determinado período da história, né? Então tem essas características também bem específicas. Voltando na mesma tela, nós temos alguns centros de documentação como exemplo, né? Claro que existe uma variedade. O centro de documentação da Unicamp, tá? É um exemplo aqui de centro de documentação. E o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, né? Esse daqui é muito falado, que é o CPDOC, né? Que você pode, inclusive, acessar, né, boa parte aí do seu acervo online, tá? E o CPDOC tem um acervo bastante variado, inclusive o acervo, né, de história oral. Arquivos e desafios contemporâneos, né? Quais são os principais desafios, né, quando nós trabalhamos com os arquivos? E, né, e para os profissionais também que trabalham com os arquivos. Então, aqui na próxima tela, nós temos os desafios enfrentados pelas instituições de salvaguarda, e nesse caso aqui, os arquivos. É importante que um arquivo histórico possibilite a representatividade de diversas memórias, né? Então, o que significa isso aqui? Que o arquivo, ele é um espaço de poder, né? Ele atua como um local de escolha de memórias,
tá? Então, um arquivo permanente, ele tem ali determinados documentos, né? Mas isso não significa que esses documentos eles foram selecionados previamente, né? Antes de ir ali para, né, o arquivo permanente, tá? Alguns podem ter sido excluídos, né? Numa fase anterior. Tá? Então, esses arquivos, eles também têm como intenção, né? Eles acabam preservando determinadas memórias, tá? E é muito importante, né, que os arquivos, eles têm um conjunto de documento, seja eles escritos ou audiovisual, né, ou entrevistas, né, que eles têm um acervo variado e representativo dos diferentes grupos sociais. Tá? Então, voltando na mesma tela, nós temos aqui, é fundamental que as instituições arquivísticas arrecadem e aceitem diversos tipos de documentos, tá? Então, é necessário enriquecer e colocar à disposição também das pessoas, né? A partir do momento que essas instituições arquivísticas, né, elas ampliam o seu acervo, né, elas também disponibilizam para o público, para os pesquisadores, para as pessoas que se interessam, né, por aqueles documentos, um material, né, mais completo em relação a determinado assunto, tá? Então, é uma questão aí que deve ser pensada. Na próxima tela, nós temos dificuldades enfrentadas pelas instituições. Eu coloquei duas aqui, mas há outras também. Como, por exemplo, né, falta mão de obra especializada. Muitas vezes os arquivos, eles não têm uma mão de obra especializada, falta verba, falta recurso, né? Tratar daquela documentação, né? Tantos documentos escritos, imagine você, né? Documentos escritos de, né, 150 anos atrás, de 100 anos atrás, né? Os autos de querelas lá do Ceará, do século XVIII, né? Então, tratar daquele tipo de material requer também mão de obra especializada, materiais que custam, que têm um valor, precisa de um local adequado, né? Para expor, ou melhor, para guardar esse material também, né? Muitas vezes tem que ser climatizado, livre de traças, senão vai corroer ali, né? Os papéis, né? E se tratando de material audiovisual, também tem todo um cuidado que envolve, né? Tem que ser salas climatizadas, pessoas especializadas também no trato desse material, tá? Então, os arquivos, né, eles enfrentam uma série de situações adversas, né, nos dias atuais. Porque, além de mão de obra adequada, de um espaço físico adequado, de falta de verba, nós temos essas outras duas questões que estão aqui na tela, tá? A primeira delas é a comunicação com o público que o frequenta. Tá? Então, os documentos, os conjuntos documentais dos arquivos, eles são organizados de uma forma muito específica, né? De acordo com uma ordem. E muitas vezes as pessoas que frequentam os arquivos, elas não entendem como que esses arquivos estão organizados e elas também não sabem se expressar, elas não conseguem, né, colocar ali para o profissional o que de fato ela está procurando, tá? Então, antes de se dirigir a um arquivo, é muito importante, tá, ter claro qual é o seu objeto de estudo, né? O que você está estudando, o que você está procurando. Depois você precisa fazer um levantamento, né? Quais instituições arquivísticas, elas têm, né, um conjunto documental aí a respeito do seu objeto de estudo, tá? Então, você fez um levantamento das instituições arquivísticas, então daí você vai até a instituição, né? E você vai ter o primeiro contato com o profissional. Você vai explicar qual é o seu objeto de estudo, né? Que tipo de material que você está procurando. Então, isso é muito necessário, tá? Então, o profissional ele precisa ter isso claro para poder lhe auxiliar. E daí tem os guias, os catálogos com informações gerais sobre, né, os documentos.
Então, você vai consultar também esses guias e catálogos para começar, então, iniciar o seu trabalho, iniciar sua pesquisa, né? Buscar os documentos que você realmente precisa, né? Para estudar aí, né? O seu objeto. Tá? Então, isso é muito importante. É necessário que a pessoa tenha claro isso, né? Porque muitas vezes as pessoas se dirigem até um arquivo, mas ela não tem clareza em relação ao material que tem ali. Então, é importante fazer também essa seleção prévia das instituições arquivísticas. Voltando na mesma tela, nós temos aqui a utilização dos arquivos e centros de documentação e seus acervos de forma limitada em sala de aula, né? Os profissionais da área de história que atuam, né, na educação básica e até mesmo no ensino superior, eles podem propor para os seus alunos trabalhos com acervos, né, que estão lá nos arquivos ou que estão nos centros de documentação. E muitas vezes esse trabalho é feito de forma limitada porque o acesso é difícil, né? Então, muitas vezes, em determinada região, em determinado município, não tem o arquivo com os documentos necessários para estudar determinado tema, tá? Mas nós temos também, né, os documentos digitalizados, que é uma possibilidade de trabalho. Claro que não é a mesma coisa de ter contato, né, com o documento que está lá no arquivo, mas, né, é uma forma de acessar esses materiais. E muitas vezes também os profissionais, né, eles não têm clareza, né, eles não têm o conhecimento necessário, né, eles esquecem que, olha, uma possibilidade de trabalho com determinado tema é eu acessar lá com os meus alunos do 8º ano o portal do CPDOC, né, para que eles conheçam o acervo de história oral, né, as entrevistas sobre determinado tema, para que leiam as transcrições dessas entrevistas, né? Então, há possibilidades, né? Mas no dia a dia, na rotina da escola, ali, da educação básica, ou até mesmo, né, na rotina de um professor universitário, muitas vezes essas questões passam despercebidas e a pessoa, né, o profissional esquece que há possibilidades de trabalhar com os materiais existentes, né, nos diferentes arquivos e nos centros de documentação, tá? Então, existem as limitações, claro, né, mas também existem possibilidades e nós devemos pensar sobre essas possibilidades. Vamos então agora, né, resolver uma situação problema sobre o acervo da Comissão Nacional da Verdade. Então, aqui na próxima tela, nós temos a apresentação dessa situação problema que coloca: a Comissão da Verdade fez emergir documentos e depoimentos de pessoas que vivenciaram a ditadura militar no Brasil, trazendo à tona episódios até então desconhecidos. Então, a Comissão da Verdade permitiu acessar principalmente aqueles documentos relativos à tortura, né? Qual a importância desses depoimentos para a produção histórica, tá? Então, durante muito tempo, né, foi difícil, né, ter acesso a esse tipo de informação. E por meio da Comissão da Verdade, né, nós temos entrevistas e depoimentos de pessoas que vivenciaram o regime de exceção, né, e que a maioria delas sofreram torturas ou outras formas de perseguição, né, e nós podemos, né, entender a experiência dessas pessoas por meio das entrevistas que elas concederam. Então, aqui na próxima tela, nós temos a problematização. O testemunho, algo que pode ser coletado por meio da história oral, é uma fonte de pesquisa. Então, o testemunho de uma pessoa, né, se torna uma fonte de pesquisa. Então, eu posso, por meio das entrevistas e depoimentos concedidos, né, pelos entrevistados aí, pelas pessoas que vivenciaram o regime de exceção, né, que foram torturados, eu posso entender, então, os mecanismos, né,
que foram utilizados naquela época para torturar essas pessoas, as experiências vivenciadas por elas naquele momento, né? Por que, né, aconteceu aquilo, por que elas foram presas, por que elas sofreram torturas, né? Então são questões que podem ser levantadas, né? Qual é a visão delas a respeito daquela situação, né, os traumas que ficaram, né, porque essas pessoas elas sofreram traumas, né, devido a essas situações. Na mesma tela nós temos aqui, é importante perceber as especificidades desse tipo de fonte e os desafios que ela representa ao historiador, tanto no acesso a ela como na comparação com outras fontes. Tá? Então é um desafio trabalhar com esse tipo de fonte, né? Porque são entrevistas concedidas por pessoas que vivenciaram situações traumáticas, né? Muitas vezes elas consideram essas entrevistas sob uma forte emoção, né? Porque relembraram os episódios ali, as situações vivenciadas. Tá? Então deve ter todo um cuidado por parte do historiador quando trabalha com esse tipo de material, né? E muitas vezes é importante também, nós podemos confrontá-los com outros materiais, né? Trabalhar com um conjunto de entrevistas e não apenas para entrevista com a entrevista que foi concedida por uma determinada pessoa, tá? Então, são questões que devem ser consideradas. Na próxima tela, nós temos a coleta de depoimentos e seu uso para a escrita da história. Foram fundamentais para saber mais sobre o cotidiano de cidadãos comuns e sua relação com o estado de exceção, né? Então, muitas dessas entrevistas foram concedidas por estudantes, por professores universitários, né? Por membros de sindicatos, por advogados, né? Ou seja, muitas pessoas comuns vivenciaram essa situação, né, conceder essas entrevistas. Então, a partir dessas entrevistas, a gente consegue perceber aí, né, a relação dessas pessoas com, né, o regime de exceção, com o regime militar. Temos aqui um momento de interação, né? E aqui eu coloquei o seguinte: como as informações contidas em arquivos e centros de documentação podem ser trabalhadas em sala de aula, né? Então, se você vai atuar lá na educação básica, seja ensino fundamental 2 ou ensino médio, por exemplo, como que você pode trabalhar com essas informações? Então, você tem um tempo aí para pensar e eu já retorno para comentar.
Olá, então vamos lá, né? Vamos comentar sobre essa questão aqui. Como as informações contidas em arquivos e centros de documentação podem ser trabalhadas em sala de aula, né? Nós podemos fazer uso daqueles arquivos que existem na cidade, né? Ou na região, que é de mais fácil acesso, né? Nós podemos conversar com o responsável pelo arquivo e combinar uma visita dos alunos, divididos em grupos menores, claro, se você for levar uma turma aí com 30 alunos, né, de 8º ano a um determinado arquivo, por exemplo, no arquivo eclesiástico, não vai dar certo, né? Então tem que ter toda uma metodologia, divide a turma em pequenos grupos, vamos agendar aí um grupo cada dia da semana, tá? Como que eu vou propor o trabalho com esse arquivo para os meus alunos? Tá? Qual o arquivo que eu vou pesquisar? É um arquivo que está ali na prefeitura, né? Em uma determinada sala da prefeitura, quem é o responsável por aquele arquivo, quais informações eu vou pesquisar naquele arquivo, tá? Então, são questões que o professor deve pensar, né? Não precisa criar situações mirabolantes, né? Nós podemos trabalhar com o arquivo, né, ali da localidade do município, para pesquisar, né, sobre a história local, sobre aspectos relacionados ali à localidade, ao município, mas também há a possibilidade de trabalhar com os documentos digitalizados. Então, nós podemos acessar aí os diferentes arquivos, né, por meio da internet, de forma online, né, os portais e fazer um trabalho com os materiais digitalizados. Então, eu levo a turma até o laboratório de informática, né, para pesquisar sobre determinado assunto em determinado arquivo. Claro que o professor deve ter isso de uma forma muito clara, né? Qual arquivo que eu vou trabalhar com os meus alunos, né? Realmente é conveniente para, né, o que está previsto, para os conteúdos previstos no planejamento, né? Então, são questões aí que devem ser pensadas, mas existem possibilidades, né, de trabalho com arquivos e centros de documentação. Posso trabalhar com aqueles locais, mas também posso trabalhar com o acervo digitalizado, se, né, não há possibilidade de ir com os alunos até aquele local, ok? Recapitulando, vamos lá, né? Quais conteúdos que nós abordamos no decorrer dessa aula? Arquivos públicos e privados, né? Quais são as diferenças entre os arquivos públicos e privados? Vimos que os arquivos públicos, eles têm, né, uma política de preservação. Geralmente, os arquivos privados, eles, né, sofrem com essa ausência de um trabalho mais eficaz em relação à sua preservação. Vimos que muitos arquivos privados, eles são doados ou vendidos para os arquivos públicos, tá? A documentação arquivística, né? Os documentos que estão nos arquivos. Qual a importância desses documentos? Né? Então, existem vários tipos de arquivos, né? Esses documentos, eles representam também uma memória, tá? Os arquivos, eles são locais de poder, então são questões que devem ser analisadas. Os acervos de história oral e os acervos audiovisuais, né? Então, nós temos aí, né, muitos acervos de história oral e audiovisuais, né, disponíveis aí em centros de documentação ou em arquivos, e que nós podemos acessá-los, né? Eles também trazem informações importantes sobre, né, determinados conteúdos, tá? Os centros de documentação, vimos que, né, o centro de documentação, ele tem seu acervo constituído de uma forma diferente do arquivo. Então, os materiais que estão nos centros de documentação, eles são comprados, né, ou a permuta, ou eles recebem doação. Geralmente, eles são especialistas em determinados períodos históricos ou temas, tá? E reúnem uma diversidade de documentação. Então, assim como os arquivos, tá? Os centros de documentação também são locais importantes para o desenvolvimento de pesquisas,
tá? Então, nós devemos ter isso claro também. E vimos que na contemporaneidade, atualmente, os arquivos, eles têm alguns desafios, que vai desde a questão financeira, mão de obra especializada, mas também, né, o diálogo, a comunicação com o público, com as pessoas que procuram, né, os arquivos para desenvolverem as pesquisas, né, que muitas vezes não tem sucesso porque não consegue expor seu objeto de pesquisa, ou muitas vezes, né, procurou um arquivo que não tem uma documentação, um conjunto, né, de documentos que tratam daquele assunto, né? Então, muitas vezes, as pessoas desconhecem a forma como os arquivos estão organizados e, por isso, acabam não tendo sucesso quando procuram esses espaços, né? Então, é importante conhecer a organização dos arquivos antes de, né, buscar os documentos que estão ali para desenvolver as pesquisas. E vimos também, né, que um desafio é fazer com que, né, os professores, né, os profissionais da educação básica, como por exemplo os professores da área de história, né, eles usem a documentação arquivística, né, ou os materiais que estão nos centros de documentação para desenvolverem trabalhos em sala de aula, como uma forma dos alunos entenderem que as informações também elas não estão presentes apenas nos livros didáticos, né, mas há locais onde se pode, né, buscar essa informação, analisar os materiais e construir o conhecimento. Então, eu espero que as questões abordadas nessa aula possam, né, contribuir para que você possa, então, ampliar o conhecimento acerca dos acervos e centros de documentação.